que eu chamo de método transcendental ou doutrina do método transcendental, que é o próprio Kant que chama, na verdade. Ou seja, o que isso significa? Isso significa que esses juízos eles servem para algo maior, ou seja, para formar uma figura, uma doutrina que tem que ser ensinada para a humanidade. E essa doutrina ensinada para a humanidade tem que servir como um padrão justamente para a humanidade saber o que fazer e como proceder em direção às suas finalidades. Finalidades essas pensadas pela razão. O Kant então, nesse buscou, sentido... desculpa, o Kant buscou estabelecer uma ética prática na relação com o outro. Também, qual é o sentido dele? Ele diz o seguinte: a gente só tem uma razão, mas essa razão pode ser usada de várias formas diferentes. Nós usamos a razão para conhecer, na verdade, a razão coloca os elementos, é isso que ele diz, e o entendimento, que é aquilo que entende o mundo, separa e depois junta de novo, é isso que significa entender, tá entendendo? Ele profere o juízo. Mas, justamente em relação à ética, não tem como a gente saber ou conhecer o que é o ser humano. Por quê? Porque ele é um ser livre. O que é ser um ser livre? É o seguinte: quando, por exemplo, eu tenho fome, isso é uma causalidade da natureza. Ou seja, é causado pela natureza. Se eu não comer, eu vou ter fome. Mas agora, eu, por exemplo, querer acabar essa entrevista agora, porque eu não estou gostando, tá entendendo? Essa causa não é da natureza, ela é minha. Eu posso escolher uma causa que não é justamente determinada pela natureza. Isso se chama, para Kant, a liberdade. Então, essa liberdade, de fato, é uma liberdade que está pautada completamente em nós mesmos. Ou seja, nós temos essa capacidade. Só que a liberdade e a nossa capacidade, justamente, de tomar decisões morais, exige que haja outros seres que também tomam decisões morais, está entendendo? Nós só vivemos em comunidade. E aí começa a briga, conflito, vai, vem, gritaria, mas esse é o ponto, tá entendendo, da ética? Então, também é possível proferir juízos éticos pela razão, se eu chegar na tua pergunta. Por quê? Porque, de fato, a gente tem que dizer o que fazer e como fazer, e agir segundo esse discurso. E ele propôs isso. Propôs isso. Tá, propôs isso. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. O que é o pensamento flexível dele? Era aquilo que eu não sei se eu estava te falando no começo ou na nossa pré-conversa, eu já misturei tudo aqui. Mas, enfim, na prosa prévia. Prosa prévia, isso mesmo. Prosa prévia. É o seguinte, é aquilo que eu estava falando anteriormente. O Kant é altamente contraditório. E ele vai tentando resolver essas contradições ao longo da obra, e essas contradições parecem que não aconteceram anteriormente. Por quê? Porque ele vai tentando resolver e de modo que aquilo que ficou de modo último, ou seja, a resolução, parece encobrir o que estava atrás, o que ficou para trás. Por exemplo, vou dar um exemplo. Kant é um dos primeiros caras a embarcar numa ciência, se a gente pode dizer assim, ou no saber que surgiu no século XVIII, com Rousseau, que é a filosofia da história. Então, ele tem um texto que é muito interessante, História Universal do ponto de vista cosmopolita, entendeu? Se não foi mais ou menos isso, está nessa linha. Enfim, nesse texto, ele diz uma coisa que é até acrítica, ou seja, sem crítica. O que significa crítica? Crítica é você levar tudo ao pensamento e saber o que serve e o que não serve. Parece que esse texto é acrítico, porque o que ele diz? Ele diz que há uma providência cega, ou seja, há uma mão da natureza levando a humanidade a progredir eternamente para o melhor, mesmo que a humanidade faça eternas cagadas no processo ou no caminho, tá entendendo? E isso não tem a ver com o indivíduo. O indivíduo pode fazer assim a pior coisa do mundo, matar, enfim. A questão é a humanidade inteira progredindo para o melhor, tá entendendo? E essa providência cega só vai levar a humanidade justamente a melhorar suas condições de vida. Esse texto é de 1784. Só que aconteceu um negocinho em 1789 e ele ficou meio chocado, tá entendendo? É o seguinte, esses outros pensamentos, por exemplo, até mesmo o pensamento chinês, filosofia chinesa, que é um negócio tão antigo quanto a filosofia grega, indiano, pensamento de vários povos diferentes da África, pensamento das Américas indígenas, tá entendendo? Todos esses pensamentos foram subalternizados como não filosóficos. E o ponto é justamente esse. Por quê? Porque a filosofia europeia, ela colocou modos de pensamento e modos de ação, ou seja, modos de você adentrar a academia ou qualquer tipo de pensamento como esse, que seriam universais necessários. E não só a humanidade teria que seguir esse padrão, mas sim também todo e qualquer outro pensamento. Essa ou seja, foi a teria que se confrontar com ele. Essa foi a conclusão que você chegou na sua dissertação, na sua tese? Também, a minha conclusão também é essa. Em que sentido? Olha, não esqueceram só o pensamento kantiano, não, a antropologia.
esquecem tudo que não está ligado a uma lógica fundamental, ao modo de pensamento que seja universal e necessário. Porque a antropologia, o Kant também estava querendo colocar os outros povos na conta. Ele era um cara que conhecia muito bem, ele trata do Brasil, tá entendendo? Dos Tapajós, ele trata de alguns povos da África na antropologia, nas lições de antropologia, na geografia física. Então ele era um cara que estava antenado, ele lia muito diários de viagem dos cientistas, tá entendendo? Dos navegadores. Então ele estava antenado no que estava em relação aos outros povos. Claro que, mas com a cabeça de europeu, tá entendendo? Ou seja, era primitivo. Os navegadores, nos seus diários, depositavam um olhar de europeu. Também. Então, era um discurso mediado por outro discurso. Tá entendendo? Sim. Apesar dele ser leitor de Rousseau e Montaigne, tá entendendo? Que tinha uma visão completamente diferente em relação aos povos não europeus, ele admirava Rousseau tremendamente, admirava Montaigne, mas ele colocava ainda em prática todo aquele ponto que eu estava falando para você. Então, a antropologia, nesse sentido aqui, ele reflete também um pouco da mentalidade colonial, inclusive, do pensamento kantiano ao longo desses 100 anos. Eu não estou dizendo que os autores são colonialistas, eu não estou dizendo que as pessoas se dedicaram, tá entendendo? Às vezes é meio que inconsciente, tá entendendo? Dedicou tanto que não viu uma questão, ou não era uma questão na época, está surgindo agora essa questão, tá entendendo? Não é esse ponto que eu quero chegar, eu não quero culpar ninguém por nada. O ponto que eu quero chegar é o seguinte, inclusive, a mentalidade dos autores que trabalharam na filosofia de Kant, comentadores e autores que derivaram sua pesquisa da filosofia kantiana, elas não levam em conta que justamente Kant queria chegar a um ponto em que a antropologia, ou o homem, ou aquilo que é pragmático, aquilo que está no mundo, é justamente a finalidade da filosofia, é o objeto da filosofia. A filosofia só se dá propriamente no mundo, ela só se satisfaz no mundo. Você entende que tem um padrão para pensar o mundo. Com o devido respeito, você entende que amputaram o pensamento do Kant. É o quê? Mudar? Amputaram. Com o devido respeito, amputaram o pensamento dele. Amputaram, inclusive não só o pensamento dele, como as questões fundamentais que até hoje a gente está vivendo. Está entendendo? Por exemplo, a questão do racismo. Sim. Cara, assim, o levante contra o racismo é gritante e gigantesco no mundo. Está entendendo? Por conta da escravidão. Kant é um dos caras que ele é meio ambíguo quanto a isso. Mas, ao mesmo tempo que ele coloca a população negra como inferior, e algumas vezes ele diz que essa população ela só serve como escrava, de fato, em outros textos, ele pede para que as pessoas, por exemplo, nas ilhas holandesas, nas Antilhas, que ele chamava de Ilhas do Açúcar, tratem melhores os negros, porque eu soube, segundo ele, que estavam fazendo castigos horríveis, infligindo castigos inumanos. Apesar de eles serem escravos, eles não merecem ser tratados como animais. Ou seja, era um negócio, está entendendo, bem ambíguo.